Jonas, capítulo 4, diz assim o texto da palavra de Deus: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pedi para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Senhor de todo o universo, Senhor sobre tudo e sobre todos, nosso Deus, exaltamos o Teu nome. Agradecemos a Deus o privilégio de estar nesse instante diante da palavra do Senhor que será pregada. Que o Senhor venha, a Deus, ministrar ao nosso coração, que a Tua palavra transforme a cada dia a nossa vida para a Tua própria glória. É o nosso pedido, é a nossa esperança, em nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos hoje então ao último capítulo do livro de Jonas. E até aqui você viu um Deus soberano que tem domínio sobre todas as coisas. O Deus que fala e o mar se revolta. O Deus que fala mais uma vez e o mar se aquieta. O Deus que fala ao grande peixe que vai até onde está Jonas, engole Jonas, que havia sido lançado no mar por estar em desobediência ao Senhor. O Deus que cospe Jonas na praia, assim que Jonas se arrepende e Deus, por misericórdia e graça, se compadece dele. O Deus que é Senhor sobre o grande peixe, e agora no último capítulo, o Deus que é Senhor sobre o verme. Todos obedecem a Deus, todos precisam prestar-lhe obediência. E você percebeu no livro de Jonas que o pecado contra Deus causa consequências sérias. Mas até mesmo quando Deus disciplina os seus filhos, Ele disciplina para arrependimento. Ele disciplina para que os seus filhos voltem para Ele em amor. Esse Deus soberano que governa todas as coisas é o Deus também que trata com o coração dos seus filhos. E o capítulo 4 começa com o descontentamento de Jonas por aquilo que Deus havia feito. Lá no início do livro, Deus se apresenta a Jonas e diz: dispõe-te e vai a Nínive e clama contra ela. E o texto então diz que Jonas se dispôs para fugir do Senhor, para ir para Tarsis, para tentar ir para longe do Senhor. E aqui então, logo no primeiro
você tem, no primeiro versículo do capítulo 4, você tem a explicação disso. Com isso o quê? Com isso que aconteceu no capítulo 3. Jonas clamou contra a cidade toda se rendeu ao Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. E você vai perceber a ênfase que é dada aos sentimentos de Jonas aqui neste capítulo. Ele está desgostoso, mas ele está extremamente desgostoso. Por qual razão? Pela conversão dos ninivitas. Ele não está nada satisfeito, porque ele de fato não queria que aquele povo se rendesse ao Senhor. Por isso então ele tenta fugir. A Bíblia vai ensinar, meus irmãos, que quem crê em Jesus Cristo já é filho de Deus, mas que ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Quando João usa esse linguajar, ele quer dizer que nós já nascemos de novo, nós já fomos salvos por Jesus Cristo, a boa obra já foi começada em nós, mas essa obra ainda não está completa. É por isso então que Paulo diz que ele tinha muita certeza de que o Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é isso então que João diz: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele, Jesus, se manifestar, seremos como ele é. Ou seja, você é salvo por Jesus, você começa a caminhar com Cristo, e você dia a dia agora estará sendo tratado por Deus a fim de se tornar semelhante ao nosso irmão mais velho, aquele que nos comprou com sangue, a fim de podermos ser reconciliados com o Pai. E nesse processo de santificação, nós vamos enfrentar vários conflitos, porque o velho homem, a carne, estará o tempo todo tentando fazer coisas contrárias ao que Deus manda, coisas que estão muitas vezes tomando lugar no nosso coração, ao invés de fazer a vontade do Senhor Deus. E esse texto nos mostra e nos ajuda nessa caminhada, a fim de você lembrar algumas coisas. O texto ensina duas realidades que você precisa lembrar. Quais são elas? Que realidades são essas que você precisa ter bem em sua mente enquanto você está caminhando diante de Deus? A primeira dessas realidades é que o seu coração pode se portar de forma egoísta. Ainda que você seja crente, ainda que você já tenha sido resgatado pelo Senhor, o seu coração pode se portar de forma egoísta. É isso que você percebe então aqui na vida de Jonas. Esse profeta já foi disciplinado pelo Senhor. Deus já começou a tratar com o coração dele por conta da sua desobediência. Ele é cuspido na praia, ele obedece a Deus, ele clama contra a cidade, mas ele continua agora demonstrando o egoísmo do seu coração. Jonas é um homem que só está nesse momento, pelo menos da sua vida, se importando com aquilo que ele quer, com os desejos do seu coração, com a sua vontade. É aquilo que ele quer que precisa ser estabelecido. E quando as coisas não saem da forma como ele quer, este homem tem reações bastante intensas, como eu já falei aqui. Tudo isso está claro aqui no texto. Veja o primeiro versículo novamente. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ou seja, quando ele percebeu que o seu desejo não tinha sido cumprido, quando ele viu que a sua vontade não tinha acontecido, este homem está de fato desgostoso da sua vida. O que ele queria era ver estes ninivitas perecerem. Eles não merecem a Deus, eles não merecem a salvação. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus está tratando esse povo com tanta misericórdia? Será que Deus não conhece esse povo? Ele está bastante desgostoso, ele está extremamente desgostoso. E às vezes na caminhada cristã,
Você pode se portar como Jonas. Todos nós temos desejos no nosso coração. Todos nós almejamos muitas coisas. E se aquilo que nós almejamos não é pecaminoso em si mesmo, se não é algo contrário à lei de Deus, não há problema em desejar o que quer que seja, a não ser que esses desejos comecem a ganhar tamanha proporção no nosso coração, que nos levem a pecar, como nós já vimos no capítulo anterior. E você percebe isso no coração de Jonas, porque ele quer que os ninivitas pereçam. Deus salva aqueles homens, ele está extremamente desgostoso, ele não está satisfeito com o que Deus está fazendo. E aí talvez você fale: não, pastor, eu nunca fiz isso, eu nunca me portei dessa forma. E às vezes nós olhamos para Jonas, repreendemos a Jonas. Como é que pode um profeta, alguém que ouve Deus falar, se portar dessa forma, se portar dessa maneira? Mas não são as murmurações, uma reclamação com a forma com que Deus está tratando a vida dos seus servos? Porque não há nada que fuja ao controle desse Deus. Deus é o Deus que fala ao grande peixe. Deus é o Deus que ordena ao verme. Deus é aquele que diz que nem um fio de cabelo cai se não for a sua vontade. Tudo está debaixo do domínio dele. Como nós vimos na semana passada, esse Deus grandioso é aquele que chama cada estrela pelo nome. E esse Deus está conduzindo a sua vida. Não há acidentes, não há acidente de percurso. Tudo pelo que você está passando está debaixo da vontade de Deus, segundo aquilo que o salmista estabelece. Todos os seus dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse ainda. E quando nós enfrentamos problemas e dificuldades e começamos então a murmurar contra Deus, nós nos ajuntamos a vários irmãos do passado que fazem isso. Jonas é um deles. Os discípulos lá no barco com Jesus fazem o mesmo. Moisés vai fazer da mesma forma. Abraão vai se queixar da mesma forma. O povo de Israel está constantemente murmurando contra Deus no deserto. Deus não cuida bem de nós. Deus nos trouxe ao deserto para passar fome. Deus nos trouxe ao deserto para nos matar de sede. E ainda que eles não estejam morrendo de fome nem de sede, eles continuam a murmurar. E é por isso que você precisa vigiar o seu coração, porque o coração egoísta só olha para aquilo que quer, para aquilo que deseja. E quando isso não é alcançado, a murmuração vem. Você se entristece demasiadamente com as aflições pelas quais você passa. Quando Deus está executando a sua vontade na história, você se porta como Jonas, você se desgosta em extremo. Veja, talvez se fosse nos nossos dias, Jonas seria tratado como alguém que tem algum tipo de transtorno. Esse tipo de sentimento não é normal. Ele precisa de terapia. Jonas está revelando o seu coração. Jonas está extremamente angustiado, porque ele está fazendo birra. Porque ele tem uma vontade que na sua mente é melhor do que a vontade de Deus. É por isso que você precisa atentar àquilo que domina o seu coração. Porque se há algo dominando o seu coração que tem te levado a pecar quando você não consegue o que você quer, ou pecar quando você não alcança aquilo, se você está disposto a fazer qualquer coisa em nome de alegria, de satisfação, de segurança, cuidado, porque há desejos idólatras no coração. Perceba aqui que Jonas não quer que os ninivitas sejam salvos. O que esse desejo faz com ele? Veja o verso de número 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor,
Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O egoísmo de Jonas, a sua vontade de fazer as coisas do seu próprio jeito, fazem agora o profeta questionar o Deus que ele conhecia muito bem quem era. Veja como ele está descrevendo o seu Deus. Eu sabia que o Senhor era Deus clemente, eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus tardio em se irar e que se arrepende do mal. Eu conheço o Senhor, e o Senhor está errado. Foi por isso que eu fugi, foi por isso que eu me adiantei. Eu fui corrigir o que o Senhor ia fazer. Pensa na petulância desse homem. Ele não é o primeiro. Quando você olha a história dos nossos irmãos lá em Gênesis, você vai ver que, apesar de saber que Deus havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú, você tem tanto Isaac quanto Rebeca tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. Isaac querendo abençoar Esaú, a esposa temerosa de que Deus não iria conseguir fazer sua vontade, mentindo, armando toda uma confusão para que Jacó recebesse a bênção, mas ele não ia receber. Deus não falou que ele iria receber. Mas ali está um casal tentando cada um fazer do seu jeito aquilo que o seu coração pede, tentando consertar aí o plano de Deus. É isso que faz Abraão quando dá ouvidos à sua esposa, dizendo: olha, nós não vamos ter filhos, deita aqui com a minha serva, vamos então ajudar Deus a cumprir o seu plano. Assim agimos eu e você, por vezes na nossa vida. Apesar de conhecer a Deus, apesar de saber qual é o caráter de Deus, e saber que por Ele ser assim é que nós fomos salvos, é por Deus ser misericordioso que Jonas é salvo. Não é por causa de Jonas, não é por causa de mim, não é por causa de você. Mas ainda assim Jonas está dizendo: o Senhor não sabe o que está fazendo, não é correto isso. Não dá para ter misericórdia de um povo desse, e eu sei como agir nesse povo, ou em relação a esse povo. Cuidado para não incorrer no mesmo pecado. Cuidado para o seu coração não ser tomado de um egoísmo tal que te leve a tentar explicar a Deus como Ele precisa te tratar. Porque tem crente que ao orar quase dá uma aula para Deus de como Ele precisa se portar melhor. Começa a colocar diante de Deus toda a sua folha de serviços prestados, dizendo: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, como eu me porto bem. Eu sou fiel à minha esposa. Eu sou um bom irmão. Eu sou um membro da igreja, fiel com as minhas obrigações. Eu não falto à escola dominical. O que o Senhor está fazendo, deixando eu passar por isso? Por que eu estou enfrentando tal problema? O Senhor está errado. Jó, no seu sofrimento, chegou a insinuar exatamente isso. Deus não sabe muito bem o que Ele está fazendo. E se eu pudesse me assentar com Deus, eu iria explicar a Ele, porque as murmurações, em última instância, meus irmãos, são acusações a Deus, dizendo: o Senhor não sabe o que faz, porque se o Senhor soubesse, eu não estaria passando por esse problema. Asaf: os ímpios estão aí, os ímpios prosperam, os ímpios têm dinheiro, os ímpios são ouvidos pelas pessoas, e quanto a mim, inutilmente lavei as mãos na inocência. Ou em outras palavras, não vale a pena ser crente. E porque muita gente está num relacionamento com Deus, achando que vai ganhar tudo o que o seu coração deseja, como se Deus fosse o gênio da Bíblia maravilhosa,
começa a se frustrar com isso. Eu já contei aqui e eu vou repetir. Uma das experiências mais tristes que eu tive na época do seminário foi quando nós tivemos que fazer uma entrevista com líderes religiosos sobre a oração, e a pergunta era se a oração mudava ou não a vontade de Deus. E nós nos dirigimos à igreja neopentecostal, estava ali o pastor e fizemos a pergunta. E então ele começou a dizer: lógico que a oração muda a vontade de Deus. Ele falou: você não se lembra que Abraão orou quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra? E aí então ele deu uma parada, porque eu acho que ele lembrou da destruição de Sodoma e Gomorra, tentou mudar e achar um outro exemplo, e de repente, do nada, ele disse assim: olha, se a oração não muda a vontade de Deus, é melhor servir o diabo. E é assim que tem muito crente se portando. O que adianta andar com Deus e viver desse jeito, e não ter a minha vontade satisfeita? Isso não presta para nada, isso não adianta nada. Eu preciso da minha vontade feita aqui e agora, mas a realidade bíblica é que a vontade de Deus vai ser realizada. E como eu tenho dito, você pode se alegrar com ela, se contentar com ela, ou você pode tomar um caminho pecaminoso da reclamação, da murmuração, e de ficar extremamente triste e angustiado, porque Deus não está te tratando do jeito que você merece. São dois caminhos, são duas formas como nós podemos nos portar, e em Jesus Cristo, por causa dele, pela satisfação que temos nele, nós podemos nos satisfazer, ainda que estejamos experimentando momentos ruins. Paulo é um exemplo grandioso disso, quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, a alegria de Paulo não era circunstancial, a alegria dele não era temporária, a alegria dele era perene, porque a alegria dele estava no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando na época agora onde as pessoas vão ter 4 dias de alegria. É o carnaval, vamos lá, vamos nos alegrar. E já disse um poeta brasileiro que o carnaval é uma grande ilusão, porque a pessoa trabalha o ano inteiro por um momento para fazer a fantasia, e tudo se acabar quarta-feira. É uma descrição extraordinária do homem buscando alegria fora de Cristo. Sabe o que é a alegria fora de Cristo? É algo passageiro, são momentos, são gotas. Em Jesus Cristo você tem alegria perene. Tudo posso, diz Paulo, naquele que me fortalece. É essa convicção que faz com que Abacuque diga: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha a percepção, é a percepção do salmo que nós lemos nessa noite, quando o salmista convida a bendizer ao Senhor por todos os benefícios, e o primeiro benefício citado é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Nós louvamos a Deus por isso, nos satisfazemos em Cristo por isso, ao invés de ficar tentando ensinar Deus, acusando Deus, como os discípulos, por exemplo: não te importa que pereçamos? Ou como Moisés, ao dizer: se é para me tratar dessa forma, é melhor me matar de uma vez e não me deixar ver a minha miséria. Ou ainda como Elias: tenho sido em extremo zeloso, todo mundo abandonou o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, e o Senhor está deixando essa mulher me perseguir. Como é que você tem agido diante da vontade de Deus, quando Deus está executando todos os seus propósitos na sua vida? Mas veja mais, no verso 3, você ainda vê o egoísmo de Jonas de forma mais evidente. Diz assim:
Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aqui você tem o extremo do egoísmo. Se as coisas não são do jeito que eu quero, é melhor estar morto. A vida não presta. Não vale a pena estar na vida passando por essa dificuldade, tendo essa doença, tendo a minha vontade não satisfeita. Não vale a pena. Só vale a pena a vida onde as coisas saem do meu jeito. E aqui há um grande problema, porque quando nós pensamos na nossa vida, nós só pensamos na nossa vida em termos ideais, mas o nosso ideal. E começamos a imaginar uma vida totalmente sem problemas. E aí, quando nós enfrentamos a realidade, Deus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. E quando nós temos de lidar com o caminho de Deus, eu não quero. Melhor morrer. Para que vale a pena viver? Viver para isso? É isso então que Jonas está dizendo: Senhor, se é para ter misericórdia de um povo ruim desse, se é para eu ver esse povo sendo salvo, é melhor estar morto. É melhor estar morto do que vendo o Senhor fazendo contrário ao que eu quero. Esse é o mesmo profeta que lá no ventre do peixe reclamou, não queria morrer e pediu misericórdia. É o mesmo. É o mesmo profeta que contrito se arrependeu a Deus, mas agora ele está de novo diante de um conflito no seu coração entre a sua vontade e aquilo que Deus está fazendo. E nós temos, irmãos, muita gente da igreja que está abatida, que está desistindo de lutar, que está desistindo de viver a sua vida, porque as coisas não estão acontecendo como eles entendem que deveria acontecer. E todas as vezes que você tiver planos e não submetê-los a Deus, dizendo seja feita a tua vontade, com isso eu não estou dizendo para não fazer planos, nós fazemos, mas nós submetemos a Deus. Se Deus quiser, será assim. Mas quando nós estamos convictos de que a nossa caminhada vai ser boa, eu estou saindo da faculdade, eu sou muito bom no que eu faço, eu vou logo conseguir um emprego, e aí não vem um emprego. Eu não estou muito feliz na minha casa, eu vou me casar e vai ser tudo muito bem, felizes para sempre. E aí então começa o conflito de dois pecadores andando juntos. E aí nós começamos a conhecer aquele que está do nosso lado, aspectos que nós não conhecíamos antes. Ou longe dos meus pais, eu vou fazer o que eu bem entendo. Mas as coisas começam a não ser dessa forma. Todas as vezes que você planejar dessa forma e se deparar com a vontade de Deus, se você não entendeu que Deus não tem compromisso com aquilo que você quer, com a sua agenda, com os seus sonhos, com os seus planos, você vai se frustrar. Talvez você vai ficar como Jonas, extremamente desgostoso por causa dos desejos do seu coração. A vida não acaba só porque você não conseguiu o que você queria. A vida não acaba porque você não conseguiu comprar a sua casa própria. A vida não acaba porque você não conseguiu comprar aquele carro que você queria. A vida não acaba se você não conseguir um esposo daquele jeitinho que você achava que ia ser, ou uma esposa ideal. Deus te deu a esposa que Ele achava que você precisava, e te deu o marido que Ele achava que você precisava. Você mora exatamente onde Deus queria que você morasse. O seu emprego é aquele que Deus quer que você tenha. A cidade onde você mora, o país onde você está, tudo isso é Deus falando, é assim que eu quero. É Deus estabelecendo. Você vai se alegrar com isso? Ou a vida vai acabar se eu perder o meu emprego, se os meus filhos não caminharem como eu espero que eles caminhem,
Uma vez eu estive com uma pessoa que estava chorando muito. E aí eu perguntei o que estava acontecendo. E era uma mãe que disse assim: pastor, a minha filha diz que me odeia. Pastor, a minha filha é tudo para mim. Se eu perder a minha filha, eu perco tudo. Você está vendo onde está a esperança? Perder uma filha deve ser algo terrível. Perder um filho deve ser algo terrível. Perder o cônjuge, perder pai e mãe, tudo isso a gente sabe que é terrível. Mas não pode ser o fim da vida. Não pode. E aí então eu perguntei: mas por que a sua filha disse isso para você? Ela falou: porque eu precisei disciplinar minha filha. Ela fez algo errado e eu disciplinei, eu dei uma surra nela. Eu falei: e você esperava o que depois disso? Você esperava sua filha dizendo: mãe, como eu te amo, como essa surra vai contribuir para fortalecer o meu caráter? Esqueça. O filho está com raiva mesmo. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria. É depois de um tempo que vem o fruto. Mas por que ela estava angustiada? Porque a filha era tudo para ela. E perdendo a filha, ela perderia tudo. Ela perderia a alegria da sua vida. E por mais que estas coisas sejam de fato tristes, elas não podem determinar se vamos ou não estar alegres na presença de Deus, porque você tem o de mais precioso você poderia ter: a presença de Cristo com você, a salvação da ira vindoura, a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai falar que o seu Pai Celeste sabe daquilo que você tem necessidade antes de você pedir. Ele sabe de tudo o que você precisa. Ele não deixará você em falta daquilo que é necessário para a sua vida. Creia nisso. Jesus precisa ser o motivo da sua vida, a glória de Deus precisa ser a motivação da sua vida, e se assim for, você estará feliz, porque se Jonas estivesse pensando dessa forma, ao ver os ninivitas crendo, ele louvaria a Deus, aquele a quem pertence a salvação. Continue, veja o verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deus já efetuou uma grande transformação naquele povo. Aquele povo fez jejum, botou animal para parar de comer. Mas Jonas ainda tem esperança no seu coração. Ele se aquieta para ver o que Deus vai fazer. Vamos ver que Deus muda de ideia de novo, né? E ele espera, ele aguarda, e Deus tratará o coração de Jonas aqui nesse momento. Mas em meio a todo esse processo, você tem Jonas de novo revelando o seu coração egoísta, pedindo mais uma vez a morte, porque Deus fez nascer ali uma planta, e quando a planta murchou, veja o que aconteceu, verso 8: em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Hoje pela manhã, depois da escola dominical, eu saí aqui, não sei se era a Rojane que estava ali perto, eu falei assim: hoje tem os 3 sóis aqui, na cabeça nossa. A sensação ruim, quando o sol vem, e o que está acontecendo com Jonas é isso. Ele está ali desfalecendo de tanto calor, e esse incômodo diz: é melhor morrer. Eu falei que os sentimentos de Jonas são bastante extremos, certo? Veja como foi o processo, verso de número 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. O mesmo que havia
ficado triste, amargurado em extremo, agora está alegre em extremo. É um bipolar? Não. É um pecador que agora vê o desejo do seu coração de estar satisfeito sendo feito. As coisas estão boas para mim, eu estou alegre. As coisas estão saindo do meu jeito, eu estou feliz. Tem algo para me tirar o desconforto, eu vou muito bem. Mas assim que Deus faz secar a planta, está irado de novo. Veja o verso 8. De maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: é melhor morrer do que viver. Jonas só pensa em si mesmo, só pensa no seu bem-estar, só pensa na sua vontade. Ele acha que ele não pode passar por certo desconforto ou algum incômodo. E Deus ainda pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele vai dizer: é razoável até a morte. Eu tenho razão para estar dessa forma. O problema de Jonas é um problema de idolatria do coração, colocando a sua vontade, o seu conforto, o seu bem-estar à frente da vontade de Deus. E quando seus sentimentos forem assim, pecaminosos, quando você estiver irado, ou triste, ou amargurado, sonde o coração. Pergunte a si mesmo: o que eu estou desejando tanto, a ponto de estar tão triste porque as coisas estão saindo desse jeito? O que está dominando o meu coração nesse momento? E eu descobri, peça perdão a Deus. Deus, me perdoe, porque eu estou achando que a minha alegria depende disso. Eu sei que a minha alegria está no Senhor. Eu sei que o Senhor precisa ser a satisfação da minha vida. Porque se aquilo que você deseja governar o seu coração, vai governar os seus pensamentos, vai governar as suas palavras, vai governar a sua ação. A boca fala, disse Jesus, do que está cheio o coração. Jesus se porta de forma totalmente distinta a essa. Veja o Evangelho de João, lá no capítulo 4. Veja o que ele vai dizer. No verso de número 34, disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vou fazer a vontade do meu Pai, eu vou realizar a obra do meu Pai. Que obra é essa? Foi uma obra tranquila de se realizar. Foi algo onde Jesus iria ter uma alegria. Veja o Calvário, antes do Calvário: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus receberia ira no seu lugar, ele seria separado do seu Pai. E aí então, quando ele ora no capítulo 17, ainda do Evangelho de João, você tem ele dizendo no verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Você lembra quando foi que Jesus expressou: está consumado? Foi no momento de maior agonia da sua vida. E por mais que eles estivessem em sofrimento ali, e por mais que ele tivesse orado: se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. E ele já tinha expressado: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer. É esse Jesus que está com você. É a Ele que você está unido. Você morreu com Ele quando você creu nele. Você ressuscitou com Ele. E estar em Cristo proporciona que você caminhe como Ele caminhou. Mas você tem mais uma realidade aqui no texto. A primeira realidade: o seu coração pode ser egoísta, ainda que você seja crente. Mas a segunda realidade é maravilhosa. A primeira é triste, mas a segunda é maravilhosa. A segunda é que, a despeito do seu coração por vezes se portar de forma egoísta, você tem um Deus
benevolente. O seu Deus é benevolente. Há um contraste tremendo aqui entre a bondade de Deus e o egoísmo de Jonas. Você percebe isso aqui no capítulo 4 também de forma bastante clara, por meio da graça e da misericórdia de Deus. E a primeira coisa que você precisa considerar aqui é que, além de salvar um povo ímpio, um povo que não merecia ser salvo, um povo que nunca o buscou, a despeito também da vontade perversa de Jonas, o Senhor usa de compaixão com eles, com os ninivitas. Ele os salva. E segundo o próprio Deus diz a Jonas, lá no versículo 11: não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus está dizendo a Jonas: eu tenho misericórdia desse povo, eu vou salvar esse povo. Ele se compadece de pecadores. Essa é a razão de você estar aqui hoje. Essa é a razão de você ter saído da sua casa no dia do Senhor para se assentar e vir prestar culto ao Deus de toda a glória. Ele te buscou, Ele salvou a sua vida, Ele mudou o seu coração de pedra, te deu um coração de carne. Ele te deu de presente a fé. Você é salvo pela graça, mediante a fé, que é dom de Deus. Ele teve misericórdia da sua vida, Ele teve misericórdia da minha vida, sem que merecêssemos, sem que o buscássemos. Ele mudou o seu coração e agora te dá novas motivações. Ele te dá o seu espírito para que você possa agora agir em conformidade com a sua palavra. E Ele fará isso com todos aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. Mas além da graça e misericórdia sobre esse povo de Nínive, há a graça de Deus também sobre Jonas. Deus já tinha salvado Jonas, ele é do povo de Israel, ele é um instrumento de Deus, e Deus agora está completando a boa obra nele, porque apesar de salvo, ele está em conflitos entre a sua vontade e a vontade de Deus. Deus está tratando com o seu profeta. Tudo o que está acontecendo é para que o egoísmo de Jonas seja revelado, e Deus então vai demonstrar por meio da sua providência, ao nascer a enramada por cima do profeta, e ao fazer morrer, mandando que o verme fosse lá fazer secar aquela enramada. Deus está tratando com o coração de Jonas. O Deus que começou a boa obra em você vai completar. Louvado seja o Senhor por isso. Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos salva e nos deixa entregues a nós mesmos. Ele caminha conosco, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como membro da sua igreja, você será apresentado diante dele sem mácula nem ruga, sem falta, santo como Jesus é santo. E isso precisa te dar esperança, alegria, porque a despeito de nós, o Senhor continua fiel ao pacto, continua fiel à sua palavra, e Ele salvou e santificará um povo para si mesmo. Um povo muitas vezes inclinado para longe dele, mas Deus salvará. Deus já tinha usado de misericórdia com Jonas na primeira desobediência. Ele podia ter punido o profeta ali. Jonas desobedeceu, mata Jonas e ponto, acabou. Ele poderia ter feito isso com Adão. O salário do pecado é a morte. Ele foi misericordioso com o profeta, e o profeta continua a questionar a sua vontade, e Deus continua sendo gracioso. Ele estende a Jonas a sua graça. Jonas está desfalecendo no calor, Deus faz com que haja ali uma cobertura particular para Jonas. Jonas merecia aquilo? Jonas merecia ser aliviado do seu desconforto, mas Deus faz isso. Deus tira o desconforto do profeta e usa, como eu disse, esse episódio para ensinar uma lição importante, porque no dia seguinte ele fala ao verme:
a planta se murcha e Jonas está novamente irado. A pergunta do verso 9 é para que Jonas veja o seu próprio coração. Deus está sondando o coração dele, veja. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Você está prestando bem atenção? Por que você está irado, Jonas? Por causa de uma planta. E Jonas então revela o seu coração: é razoável até a morte. E aí então o Senhor, no verso 10, diz: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Jonas, você nem investiu tempo nessa planta. Quando as pessoas vão para o campo, elas têm que cuidar da terra, lançar semente, regar, cuidar, até ver aquilo ali crescer. Jonas não fez nada. Jonas, você não teve trabalho algum, que numa noite cresceu, numa noite pereceu. Jonas, pense então um pouquinho. Eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive? Você acha que essa planta que está aliviando o seu calor é mais importante do que 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Pense bem, Jonas. E sabe o que é interessante? Você não sabe o final. Você não sabe o que aconteceu depois disso. O livro termina com a pergunta de Deus a Jonas: como é que você tem se portado diante desse Deus? Na caminhada cristã, você precisa sempre observar a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela sonda o coração, ela mostra onde você precisa mudar, ela te anima quando você está agindo de forma correta diante do Senhor. Ela é a lâmpada para o seu pé, a luz para o seu caminho. E você precisa então ouvir e obedecer, crer e observar, como nós cantamos em um dos nossos hinos. E em nossa vida comunitária, muitas vezes nós vamos precisar auxiliar uns aos outros na nossa caminhada. E nós precisamos aprender um pouquinho com Deus a respeito de como tratar corações. Deus poderia ter falado: Jonas, por que você é tão egoísta assim? Por que apesar de tanta bondade, você faz o contrário do que eu mando? Deus faz perguntas. É razoável essa tua ira? Pensa direitinho. Você tem razões para isso. Ao invés de diretamente acusar, e ele poderia fazer, ele leva Jonas a entender o seu pecado, ou a perceber o seu pecado. E em toda essa história você percebe um pouco mais a graça e a misericórdia de Deus. Graça porque Jonas recebeu o que não merecia, ele foi salvo e ele foi cuidado pelo Senhor. Misericórdia porque Deus deixou de punir a Jonas quando ele merecia ser punido, como ele merecia. Antes Deus o disciplinou e o trouxe para junto dele novamente. Deus é misericordioso também com aquele povo que merecia morrer, mas que é salvo pelo Senhor. Então louve a Deus por sua imensa graça e por sua misericórdia. Ele fez o mesmo com você, ele salvou você sem merecimento. Não foi por causa de você, mas foi por causa de Jesus Cristo. E ele realizou tudo o que era necessário para que agora você tenha uma vida abundante na presença dele. Ele te deu tudo o que é necessário para a sua vida e para a sua piedade por meio de Jesus Cristo. É isso que vai dizer então o apóstolo Pedro. Agradeça a Deus por isso, agradeça a Ele por sua misericórdia,
que segundo o profeta é a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Agradeça a graça maravilhosa de Deus que alcançou a sua vida e fez de você um filho amado do Senhor. Confie que Ele nunca vai te abandonar, que Ele vai caminhar com você, que nos momentos de dificuldade, ou quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, o seu pastor ali está. É o mesmo pastor que por vezes te leva às águas de descanso. É o mesmo pastor que cuida e que está com você nos momentos onde a vontade muitas vezes é de sumir dessa vida. Você tem um Deus presente na sua vida. Ele não te abandonará, contudo Ele vai corrigir quando precisar. Louve a Deus por isso, porque segundo a Escritura, se isso acontece, é porque você é tratado como um filho. Pois que filho há que o pai não corrija ou não discipline? Aproveite então todas as circunstâncias adversas, a fim de verificar o que tem ganhado espaço mais do que Cristo no seu coração. O último capítulo de Jonas, então, irmãos, nos ensina de forma impressionante sobre o coração egoísta do homem e sobre a benevolência de Deus. Deus é muito maior do que nós. Ele é todo misericórdia, amor, graça, justiça. Esse é o Deus que nós servimos. Aqui você aprende que Jonas, o profeta desobediente, quis morrer ao ver a sua vontade não ser concretizada. E no restante da revelação da Escritura, você vê Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Filho santo do seu Pai, morrer para que você seja salvo. Jonas quer morrer porque Deus salvou um povo. Jesus morre para que um povo seja salvo, inclusive os ninivitas, inclusive o próprio Jonas. É esse Deus que tem dado a você tudo o que é necessário para a vida e piedade, e é por meio de Jesus e na força do poder de Jesus, do Espírito que habita em você, que você pode deixar de lado a sua vontade e fazer a vontade dele, porque o chamado cristão é para que você morra a cada dia para você mesmo e viva para ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas ele caminha conosco e ele leva o fardo por nós. Tenha essas lições em mente, tenha essas realidades diante de você e busque lutar contra o egoísmo do seu coração, porque não serão poucas as vezes que o velho homem, aquele semelhante a Adão, vai tentar se levantar para fazer a sua própria vontade. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, e buscando ao Senhor, nós faremos a vontade dele. Andar no Espírito, diz Paulo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Senhor tem cuidado do seu povo. Aqui no livro de Jonas você viu que ele é soberano e salva quem quer, corrige os seus filhos. Você percebe que a salvação é uma obra exclusiva do Senhor. Não é o homem que quer a Ele, mas é Ele quem salva quem Ele quer salvar. Então agradeça, porque um dia você foi alvo dessa graça e está junto do povo de Deus, faz parte do Israel de Deus, do corpo do Senhor Jesus Cristo, do povo que está sendo cuidado pelo Deus providente. Em sua infinita graça e misericórdia, o próprio Filho bendito de Deus foi morto em seu lugar, para que você não precisasse experimentar a ira vindoura. É Ele quem recebe o castigo que você merecia, e é por isso que você, chamado para esse povo, precisa proclamar essa redenção a cada dia da sua vida, como um embaixador de Cristo, conclamando homens a estarem arrependidos
e se rendendo a Jesus Cristo, ao invés de muitas vezes nos portar como Jonas, achando que há pessoas que nem merecem. Para essas eu não quero nem pregar. Se for para o inferno é melhor. A graça que te alcançou alcança pecadores. Creia nisso, viva dessa forma para a glória de Deus.